todos, a todas, né? Muito obrigado pela presença. Nós vamos dar início agora à abertura, a primeira palestra da Semana de Estudos Clássicos de 2023, é a 17ª semana, e eu tenho aqui a enorme satisfação de poder contar com a professora Carlota Boto, minha colega aqui da faculdade, do departamento e também da área de filosofia, e que, além de tudo, é uma grande honra a nós também, é diretora da Faculdade de Educação. Então, eu queria chamá-la, por favor, para, de algum modo, situar, né, os alunos, as alunas que estão aqui nessa abertura. E daqui a pouco eu volto aqui para apresentar o professor Maurílio também, dar início. Quer dizer, antes do Maurílio, o Alex vai tocar um pouquinho para a gente, e depois, o professor Maurílio, damos início, então, às nossas atividades, tá bom? Por favor, Carlota, à vontade. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Maurílio. É uma honra a Faculdade de Educação recebê-lo aqui. Esta semana de estudos clássicos sempre me deixa muito empolgada, porque ela me parece ser o evento mais erudito que nós costumamos organizar nesta instituição. E, ao mesmo tempo, é um evento que faz jus a uma tradição muito cara à nossa faculdade, que é essa tradição da valorização dos estudos clássicos, basicamente os estudos da antiguidade e da época medieval. Na verdade, essa semana de estudos clássicos, que iniciou em 2002, obrigada, Marcos, com a professora Gilda Naécia Maciel de Barros, que se empenhou muito para que ela pudesse ter essa continuidade que o professor Marcos tem efetuado com tanta desenvoltura. Eu diria que ele recebeu esse legado da professora Gilda e tem constantemente reinventado e aprimorado esse presente que lhe foi legado. E é importante a gente pensar que o debate pedagógico, tal como ele chegou até nós, ele tem a sua origem nesses clássicos da antiguidade, nesses clássicos da Idade Média, nesses clássicos, eu diria, também do Renascimento. E se nós pensarmos nas grandes discussões da pedagogia, elas estavam presentes na Grécia clássica. Discutia-se na Grécia clássica se podia a virtude ser ensinada, que é um tema que vocês vão abordar aqui. Discutia-se sobre a ideia da verdade, que o professor Maurílio vai trazer hoje, trabalhando São Tomás de Aquino. A ideia da verdade como o bem, o belo e o bom. Não é? Até que ponto essa verdade ela pode ou não ser encontrada e até que ponto ela nos é fugidia. Hoje nós vivemos numa época do que os autores têm chamado de pós-verdade, um desprezo pelo conhecimento instituído. Essa pós-verdade é resultado de um discurso neoliberal, direitista e pseudotecnológico, e constitui a recusa sistemática de tudo aquilo que não combina com as nossas crenças. É quando nós recusamos aquilo que nós não cremos, que nós atuamos na produção da fake news, na produção da mentira, não é? Cada tribo moral habitando um nicho social que lhe é próprio, como se houvesse verdades alternativas dependendo de quem enuncia a premissa que enuncia. Então, é necessário que a gente constitua fóruns como esse para estabelecer uma franca conversação sobre a ideia de verdade, resgatando a noção de verdade como um horizonte, embora seja tão difícil pensar em obtê-la,
um fórum que retome esses debates sobre esse estatuto da ideia de verdade, sobre se a virtude pode ser ensinada e sobre todas as questões pedagógicas que interpelavam os clássicos e que nos interpelam ainda hoje. É isso que dá o significado mais amplo para a ideia plena de universidade enquanto território da discussão crítica e do debate. Então, eu queria saudar o professor Marcos e a todos vocês que eu sei que contribuem para a consecução desta jornada, desta semana de estudos clássicos. Parabéns. Muito obrigado, Carlota. Você sabe o quanto me honra ouvir isso, né, de você, o quanto, como você bem disse, é um evento que vem desde 2002, a professora Gilda hoje é professora aposentada, foi a minha orientadora, e eu tento levar da melhor maneira possível, não sozinho, junto dos orientandos do doutorado, do mestrado que estão aqui, dos integrantes do nosso grupo de pesquisa, que incluem também alunos da graduação, pessoas que nem estudando mais estão na academia, na universidade. Com a ajuda de todos eles é que nós conseguimos fazer as semanas de estudos clássicos. Antes da gente passar a palavra ao professor Maurílio, no entanto, eu gostaria de chamar aqui à frente o Alex, que é aluno nosso. Ele vai tocar para a gente algumas músicas, então, para darmos início à nossa semana numa vibração bacana. Por favor, por favor. Permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer. Mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo, tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai, ó Pai, o que eu ainda
Tem um bass, mas eu acho que não tem tanto a ver que nem essa letra. Mas é uma música bonita. É a música Azul, do Djavan. Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul ou virar dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer, o céu perder o azul, entre o mar entardecer, alga marinha vá na maresia buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate, fica a pé, assim de regaté, o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre e vai dizer pro meu benzinho, dizer assim que o amor é azul, até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre e vai dizer pro meu benzinho, dizer assim, é azulzinho. Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul ou virar dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer, o céu perder o azul, entre o mar entardecer, alga marinha vá na maresia buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate, fica a pé, assim de reis até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre e vai dizer pro meu benzinho, dizer assim que o amor é azul, até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre e vai dizer pro meu benzinho, dizer assim que o amor é azul. Então, para darmos início aqui a primeira palestra, né, primeira atividade da nossa semana, eu gostaria de chamar para compor aqui a mesa o professor Maurílio José de Oliveira Camelo, que recebe as nossas palmas. O senhor aperta? Eu vou apresentá-lo. Bem, eu gostaria de dizer da minha alegria, de novo, né, por estar aqui com vocês. Nós estamos gravando essa palestra e os eventos todos da Semana de Estudos Clássicos vão ficar depois disponíveis no nosso canal do YouTube. Agora está sendo transmitido tanto para o canal da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, quanto para o canal do Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP, o Paideuma.
eu fico, como eu disse, eu fico muito contente de sempre ter podido contar com a presença das diretoras e diretores da Faculdade de Educação, que de modo muito amável reconhecem o nosso trabalho e sempre participam da abertura desse evento. Ele é um evento pensado especialmente para os alunos e alunas ingressantes do curso de Pedagogia, que, via de regra, não tem nenhuma obrigação de ter qualquer tipo de conhecimento sobre pensamento antigo e medieval, e que também não farão do estudo do mundo antigo e medieval, da literatura chamada clássica, escrita na língua grega e latina, não farão dela o seu objeto, pelo menos primordial, de pesquisa e de dedicação. Então, a ideia é que a Semana de Estudos Clássicos funcione como uma maneira de expandir, se não no tempo, mas na reflexão, a presença desses autores, ressaltada a importância de cada um deles. No entanto, eu não poderia dar início ao nosso evento sem que eu me refira necessariamente ao que aconteceu hoje de manhã, no Paraná, na cidade de Cambé. Mais uma vez, um atentado dentro de uma escola, não é? É o terceiro desse ano. Essa turma teve meio que esse triste azar de me ver falar 3 vezes, essa é a terceira vez, sobre isso. Então, eu lamento profundamente. E aquilo que a professora Carlota falou, eu concordo muito, seja a necessidade que nós temos de tentar destribalizar a nossa mente e aprender a ouvir, a escutar também aquilo que é diferente. Eu lembro que quando as redes sociais começaram a aparecer, internet, aí eu lembro de ter visto em algum lugar alguém dizer algo do tipo: ah, que bom, assim eu vou poder saber, eu vou poder ouvir a música que está sendo feita lá na Tanzânia, ou então eu vou conhecer a cultura lá dos aborígenes australianos. Infelizmente, o que nós temos visto acontecer com mais ênfase é o contrário disso, né? Nós nos cercamos cada vez mais nas nossas bolhas, nas nossas chamadas câmaras de eco, em que as pessoas repetem aquilo que nós queremos ouvir. É uma pena, eu acho que nós devemos fazer um esforço consciente para escapar desse círculo vicioso, de reforço cada vez maior das nossas próprias concepções. Esse evento aqui é um evento que está numa faculdade de educação, mas ele, como vocês sabem, eu já falei isso para vocês, penso eu, falei tanta coisa para vocês, eu acho que isso também eu devo ter dito, que não tem nenhum caráter metodológico, não é? Então, a nossa preocupação aqui é claramente, alegremente teórica. A alegria da teoria, a alegria da compreensão. Ah, professor, então nada do que nós aprendemos em filosofia, ou aqui, que nós vamos ouvir, nada disso pode ser aplicado? Pode, mas aí é com vocês, ok? Aqui, antes de tudo, é um elogio da compreensão, né? E, por fim, eu queria dizer novamente, o que eu tenho dito sempre para vocês, que o estudo da filosofia, e o estudo da filosofia antiga e medieval, teria inúmeras justificativas. Uma delas, muito válida, é assim, ela é porque é bacana, ok? Essa seria uma justificativa. Mas teria 2 outras justificativas. A primeira é estrutural, não é? Ou seja, como a professora Carlota falou, a nossa literatura pedagógica, aquela com a qual nós lidamos e que seria mais up-to-date, a mais ponta de lança, ela, de uma maneira ou de outra, ela se refere a tudo isso que veio antes. Se nós ignorarmos isso, aquilo que nós estudamos hoje é como se ele perde o fundamento e afunda no nada. Porque ele vai estar baseado em quais pressupostos, em quais premissas. Premissas que podem ser, obviamente, questionadas, criticadas, desdobradas. Isso é assim mesmo que funciona. Mas eu não posso ignorar essas premissas. Então, enquanto houver filosofia na face da Terra, nós estudaremos Platão, e Aristóteles, e Tomás, e Agostinho. Quando não houver mais filosofia, aí talvez não estudemos. Mas enquanto houver, nós estudaremos, e será necessário, porque eles são estruturantes. O segundo motivo, que eu acho que tem a ver também com o que eu falei um pouquinho antes, é a justificativa mesma do estudo. Ou seja, eu tiro a satisfação de compreender da própria compreensão. A compreensão é o pagamento
é a recompensa da leitura dos textos antigos, de quaisquer textos. Mas no nosso caso, já que esse é o recorte, dos textos da antiguidade greco-latina e também dos pensadores medievais. Compreender. Um prazer, uma satisfação, que além de nos trazer prazer e satisfação, também cria aquilo que também falo para vocês já várias vezes, cria a terceira dimensão do espírito. Cria profundidade. Nos torna dotados de um pensamento mais profundo, em outros termos, nos acrescenta vida interior. Então, eu penso que a vida interior, a vida do espírito, aqui não estou falando de religião, nada disso, mas a vida interior, a riqueza da vida, da imaginação, da vida dos conceitos, da vida que habita em nós como uma segunda natureza, como um segundo mundo, né? Essa vida do espírito, a importância disso para fazer com que sejamos pessoas melhores é fundamental, é essencial. Então, dito tudo isso, eu passo a apresentação do professor Maurílio, a quem finalmente vou passar a palavra daqui a pouquinho. Professor, por favor, paciência, professor, só mais 5 minutinhos. O professor Maurílio, ele possui licenciatura em História, formado em História pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, tem um mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, aqui, e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Então, é o professor que se dedicou ao estudo da filosofia e da história. Atualmente é professor da Faculdade Deoniana, que fica em Taubaté, né? Taubaté. Em Taubaté, trabalhando com filosofia medieval, filosofia antiga, ética, São Tomás de Aquino e Aristóteles. Mas eu acho importante ressaltar isso, o professor deu aula em inúmeros lugares. Deu aula na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a minha região lá, do ABC, Universidade de Taubaté, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Católica de Santos, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, durante um longo período, a própria Faculdade Deoniana, faculdades associadas do Ipiranga, a FAI, também num longo período. É autor, entre várias obras, dos seguintes artigos. O Encontro com Agostinho, pastor de Hipona, A Razão no Limiar da Fé, uma leitura da questão discutida sobre a mente, de Tomás de Aquino, O Humano e a Dimensão Técnica, A Filosofia das Coisas, indicação sobre a relação entre a ética e a política em Aristóteles, Platão e a Educação, aspectos epistemo-teológicos do ensino, o Tratado de Magistro de São Tomás de Aquino, entre inúmeras outras obras, e especialmente a tradução do texto de Tomás, que utilizamos em aula, né? A tradução do chamado De Magistro, sobre a verdade, as questões discutidas sobre a verdade 9 do Tomás, que utilizamos em aula, a tradução do professor Maurílio, que esse ano recebeu uma nova edição pela editora Eclésia. Então, dito tudo isso, eu queria expressar minha grande alegria por tê-lo conosco, professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, nessa tarde, se dispor aqui a conversar com a gente. Passo, então, a palavra ao professor Maurílio. Muito obrigado. Tá bom. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço muito de coração ao professor Marcos e à professora Carlota. São dessas coisas que acontecem na vida, né? São esses lances assim, não planejados, não pensados, e que ocorrem nesse kairós, que é, na realidade, o tempo que cada um tem, vive e é, né? Esse existir, ele se compõe mais desses momentos inesperados, né? Do que propriamente planejado. Pelo menos na minha vida foi assim. Tudo que eu planejei não deu muito certo, não. E o que não planejei, e que no primeiro momento parecia uma coisa muito errada, muito atrapalhada, não é que foi isso que deu certo? Então, o certo e o errado são coisas muito relativas, né? E, às vezes, aquilo que é errado num primeiro momento pode ser certo no segundo, né?
e às vezes certíssimo no terceiro momento, né? Ou então o contrário. Então, estar aqui agora, para mim, é realmente um momento inesperado. Digo-lhes assim, de passagem, né? Meu contato com esta casa faz muitos anos, foi lá nos anos 70, imaginem, eu sou daquela época, né? E aqui tive como um bom amigo o professor Rui da Costa Nunes, também o professor José Ferreira Carrato, que depois foi para Assis, e eu passava aqui em frente e ia para a Faculdade de Filosofia, né, Ciências e Letras, para sofrer um bocado, que naquela época a faculdade funcionava nos barracões de zinco, que não tem nada a ver com barracão de zinco, né? Não, eram lugares de uma tortura física extraordinária, né? Ali você aprendia filosofia graças a um calor insuportável debaixo daqueles aqueles telhados de zinco, né? E depois as coisas evoluíram. Veio o prédio da filosofia, propriamente dito, e acho que já havia naquela época, porém não funcionava ainda. Eu tive o meu purgatório aqui embaixo mesmo, nos galpões de baixo. E ali tive professores de grande nomeada, né? Me recordo do professor Gerard Lebrun, me recordo do professor José Cavalcante de Souza, que foi a professora Nisa da Silva, e outros professores, né? Alguns já nos deixaram, e outros estão por aí, acredito eu, e torço para que estejam por aí, iluminando os caminhos das pessoas com as quais eles se relacionam. Bom, a surpresa está no seguinte, primeiro que o professor Marcos, num e-mail já faz algum tempo, me informou que os alunos dele estavam lendo a minha tradução do De Magistro, disponibilizada na internet. Eu me arrepiei, falei, Deus do céu, né? Por algumas razões. Uma delas é que eu não tinha feito a revisão que eu vinha fazer desta questão discutida de Santo Tomás, vim fazer depois. Aquela tinha sido entregue ao Centro Universitário Salesiano de Lorena, de uma maneira assim, bastante pragmática, porque lá eu trabalhava no mestrado em educação e precisava de apresentar uma certa produção. E eu apresentei. Nunca me passou pela mente que eles iam pôr aquilo na internet. E o puseram no dia que me mandaram embora. Achei isso tão interessante. Isso é uma coisa formidável, né? Mas eu não desisti. Falei, não, isso aqui, apesar disso, eu vou fazer uma revisão, né? Eu me devo essa revisão. Bom, aí passaram-se os anos e eis que essa editora de Campinas me contrata para traduzir. Eu tinha apresentado 3 questões discutidas num projeto a que eu dava o nome de Epistemologia de Tomás de Aquino nas questões discutidas sobre a verdade. Então eu reunia 3 questões, são 29. Eu reunia 3 e focalizava a questão do conhecimento nessas 3 questões. Mandei para eles um projeto, e qual não foi o meu espanto, mandei de manhã, de noite, veio a resposta, que eles não aceitavam aquele projeto, que eles queriam que eu traduzisse integralmente as questões discutidas sobre a verdade. Aí arrepiei para valer. Está aqui ela, olha. Esse calhamaço aqui, 982 páginas, é a tradução de uma obra de Tomás de Aquino. Esse livro para em pé. Aí. Então, e aí está a questão 11, que é essa de que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá? É a menor, talvez a menor de todas as questões.
talvez ela só perca de uma questão que se chama do livro da vida, uma expressão que ocorre na Sagrada Escritura, na tradição eclesiástica, e que Tomás de Aquino aborda também essa expressão para saber que realidade tem o tal livro da vida. Porque Deus lê no livro da vida, né, o que nós... E Tomás de Aquino chega à conclusão, depois de uma discussão bastante douta, que não existe o livro da vida. É coisa de medieval, né? Aborda uma coisa, analisa, para depois dizer, não tem não, tem isso não. No caso, então, comparando essa questão do De Magistro, que é a questão 11, é uma das menores questões de todo o conjunto, né? Então, como eu disse, são 29 questões. É claro que não cabe aqui eu fazer um elogio da minha tradução. Seria muito engraçado. Tradução muito boa, a única na língua portuguesa. Não, essas bobagens eu não vou fazer, não, embora já tenha feito, por causa do seguinte, todo trabalho intelectual pode e deve passar por revisão. Não há nenhum definitivo, não, né? E esse meu trabalho, com mais razão ainda, porque apesar de ter demorado quase um ano e meio para fazer essa tradução, com cerca de 3 a 4 horas por dia de trabalho, sábado e domingo, né? Eu sei que o meu trabalho, se de um lado manifesta uma certa paciência monástica, que eu tenho, até por formação, né? Por outro lado, significa, como vocês muito bem sabem, ou podem imaginar, uma tremenda tarefa, uma tarefa tremendamente difícil, você traduzir do latim para o português, especialmente do latim medieval para o português de hoje, né, para a nossa língua, um texto tão complicado, vamos dizer assim, tão profundo, tão logicamente estruturado, para você ser minimamente fiel a isso, né? É um trabalho complicado, talvez até um pouco, não vou dizer audacioso, mas temerário. Mas, enfim, cada qual presta a sua ajuda à sociedade. E eu tive por mim que esse podia ser uma boa ajuda que eu prestava, né? Então, fiz essa tradução completa e esperando que algum corajoso ou alguma corajosa venha mais tarde lendo e falar, não, aqui não, isso aqui não, isso aqui não tá bom, né? E eu mesmo tendo notado, já relendo, eu tenho notado, isso aqui eu podia ter traduzido de outra forma. Só que se eu fosse fazer esse tipo de coisa, eu não terminava mais. Eu ia terminar no século que vem, onde eu espero ir. Apesar de... De qualquer forma, está então hoje disponível com um certo aparato, porque a editora não me permitiu de pôr notas de rodapé nem introdução. Ela quis o texto cru, nu e cru. Não pôs também o texto latino, só tem aqui o texto em vernáculo, né? Não tem em latim. De qualquer forma, ele está disponível. Eu não estou fazendo propaganda dele porque eu não estou ganhando nada com isso. Nada. Fica por conta da editora, sei lá, o que ela fizer lá. O que me realmente motivou e motiva é ser útil, na medida do possível, a quem se interesse por leituras medievais, no caso, né? E de um autor que é realmente uma referência, e já o era no final do século XIII, ele já era referência, já causava um pouco de ciúme o fato de ele ser chamado, né, doctor, um doutor, um homem que estava autorizado a ensinar, que havia os mestres, né?
Mas sobre os mestres tinham doutores. E esses doutores, na tradição eclesiástica da Igreja Católica, não eram quaisquer mestres, não? Eram aqueles que podiam lecionar com uma autoridade universal. O mestre podia ficar lecionando, etc., mas era um ensino um tanto situado, limitado, né? O doutor tinha uma autoridade de ensino universal. Fosse lá o que isso significasse, né? Para nós hoje significaria outra coisa, mas em todo caso, naquela época, era um reconhecimento público, oficial, de um gigantesco intelecto, né? E que tinha sido, pelo menos o que se constatava, apesar de algumas condenações, tinha sido o fiel representante do pensamento da Igreja Católica, que era a igreja que existia na época, né? Bom, então, eu gostaria de falar uma pequena, a propósito dessa questão, uma pequena observação, retomando aquele ponto do inesperado, que essa manhã eu estive com o professor Carlos Arthur do Nascimento, Ribeiro do Nascimento, que talvez, não vou dizer a maior, mas é uma das maiores sumidades em filosofia medieval que esse país tem. Eu tive o privilégio de, fazendo a ele uma visita essa manhã. Não é que o danadinho começou a contar coisas da Idade Média, da história dos textos, da tradução, dos copistas. Menino, nos deu uma aula, uma verdadeira aula, de uma maneira simplíssima, na sala da casa dele. Ai, meu Deus, que bom seria se todos aqueles e aquelas que me ouvirem hoje de tarde pudessem estar lá na sala dele, na parte da manhã. Talvez não precisasse da minha aula agora, né? Porque realmente foi uma coisa extraordinária, né? Eu já conheço o professor Carlos Arthur há décadas, né? E sei da capacidade dele. Mas quando ele está na intimidade, aí você percebe a grandeza dele. Às vezes, assim, quando está num momento oficial, na defesa de uma tese, ou então num curso, parou agora de dar cursos, né? Talvez, assim, uma certa formalidade trazida pelo ambiente. Mas em casa dele ele era absolutamente informal. E ali você percebe que ele tem realmente conhecimento. Algumas coisas eu também estou vivendo nessa história de filosofia medieval, pelo menos há 40 anos. E algumas coisas ele andou dizendo que eu não sabia. Falei, caramba, olha aí. Ele tem 2 livrinhos extraordinários, pequenos, de leitura muito fácil, populares. Um chama-se Tomás de Aquino, O Boi Mudo da Sicília. O Boi Mudo da Sicília. O outro, O Mestre de Ofício, que é o Tomás de Aquino. 2 livrinhos pequenos, encontráveis por aí, mas extraordinários, né? Aquilo é o sumo do conhecimento dele. Bom, feito esse... Por enquanto eu não entrei no meu assunto, não. Imagina. Daqui a pouco nós passamos a tarde toda aqui com essa história, né? Mas eu selecionei para vocês visualizarem umas passagens, 3 passagens, sobre as quais talvez a gente pudesse se deter durante o resto do nosso tempo, né? A primeira dessas passagens, isso aqui é o esquema, é uma raiz teológica, está escrito em latim, nós vamos saltar esse latim, né? Porque senão fica demais. Então está lá escrito, a primeira delas, né? Tirada justamente do artigo 1º dessa questão discutida, que diz assim, né? Dessa forma, o lume da razão
pelo qual os princípios nos são conhecidos, foi posto em nós por Deus, como certa semelhança da verdade incriada que resulta em nós. Donde, como todo ensinamento humano não pode ter eficácia senão pela virtude daquele lume, consta que somente Deus ensina interior e principalmente, como a natureza interna e principalmente cura. O texto é meio rebarbativo, né? Está nos falando de lume da razão. O que é isso, né? E lume da razão pela qual conhecemos os princípios. Mas esse lume da razão foi posto em nós por Deus. Olha só. Nós estamos cansados de saber e dizer que nós somos animais racionais. O animal racional é aquele que tem o lume da razão. Na suposição que os animais, os outros, não têm lume da razão. Tem outros lumes, da razão eles não têm. É isso que a gente supõe, né? Esse lume da razão que nós temos, lume é luz, né? Uma luz que brilha. O que essa luz nos fornece, nos dá a condição de conhecer? Ela nos faz conhecer os princípios. Isso é outra palavra enigmática. Né? Que princípios? É claro que princípio é princípio. Espera-se que princípio esteja lá no princípio. Aquilo a partir do que acontece um processo, né? Princípio. Os gregos chamavam isso de arqué. Daí vem a arquitetura, arquetípico, né? E por aí vai. O princípio é o alfa de todos os processos. É a causa primeira de todos os processos. No caso da razão, nós temos princípios que são o início e o comando de todo o processo do pensamento. Nós temos princípios no início disso. Muito bem. É claro que, em havendo princípios, haverá um processo que termina em conclusões. Porque só o princípio pelo princípio não leva a grande coisa. Precisa de você terminar o processo. Então você termina nas conclusões. Mas olha só. Quem, segundo Tomás de Aquino, põe isso em nós é o Criador. O Criador teve esse poder de, ao criar o ser humano, pôs nele o lume da razão, e esse lume da razão lê interiormente, no interior da própria racionalidade, os princípios. Sem isso, estaríamos fritos. Nós teríamos só conclusões. E segundo Tomás de Aquino, só conclusões não fazem o raciocínio. Né? No ato de ensino, por exemplo, como a gente poderá ver, o mestre, ele vai para as conclusões, mas ele ensina o processo, à espera de que o aluno, dentro do aluno, faça o percurso. O ensino vai consistir basicamente nisso. Mas a gente volta lá. Então, disse aqui, consta que somente Deus ensina interior e principalmente. Principalmente, quer dizer que Deus não é o único mestre. Podem ocorrer outros mestres, né, que ensinem na colaboração com o Criador. E principalmente, porque pode haver mestres que ensinem secundariamente, né, colaborativamente, como é o nosso caso. Então, fica posto aqui, eu pus lá
em cima do latim, a raiz teológica do pensamento de Tomás de Aquino sobre o ensino. A raiz teológica está aí. Falei, mas que diacho? Não tem jeito de separar? Não, não tem. Nesse dominicano do século XIII, você não vai poder dissociar, separar Deus e o mundo. Você não vai poder fazer isso. Se você fizer, vai haver um mal-entendido danado aí. Você vai ter muitos problemas e não vai conseguir entender. Você vai criar um caos nesse pensamento. Esse pensamento está travado. Você não pode perguntar nem sequer a Tomás de Aquino, diz assim, Tomás, você está sendo teólogo aqui? Só teólogo? Ou está sendo também filósofo? Ele não entenderia a sua pergunta. Porque ele é as duas coisas junto, né? Ele teologiza enquanto filosofa e vice-versa. Quer dizer, é uma mente que ainda não chegou ao século XVIII. Ele não está lá não. Né? Depois a gente pode voltar aqui, porque o resto, as duas outras citações têm a ver mais ou menos com isso. A segunda citação, pode passar aí. Então, verdadeiramente, pode-se dizer que o homem é verdadeiro mestre, ensinando a verdade e iluminando a mente, não infundindo a luz à razão, que isso a gente sabe que é Deus que fez, não é? Mas ajudando a luz da razão para a perfeição da ciência através daquelas coisas que propõe exteriormente. De acordo com isso, se diz em Efésios, a carta de São Paulo aos Efésios, o mínimo entre todos os santos foi dada esta graça, iluminar a todos sobre a dispensação do sacramento oculto pelos séculos em Deus. A discussão que está se travando aqui é de saber se o homem pode ser dito mestre ou se só Deus tem direito a esse título. E Tomás de Aquino, aí, também no artigo 1º dessa questão, elenca 18 argumentos, e cada argumento mais bem travado do que o outro, para dizer que não, que o homem não pode ser mestre, que é ilícito, não é válido que o homem se possa ser chamado mestre. E pior, que possa ensinar alguma coisa a alguém. Isso bagunça tudo. Né? Na nossa concepção, essa questão é extemporânea. Né? A gente não... Mas nessa mente aí, do século XIII, fica dito que o mestre, esse título pode ser do homem. Não, evidentemente, a título primário, porque o mestre de todos os mestres é Deus. Mas a título secundário, o mestre pode ensinar a verdade e iluminar a mente. Quer dizer, numa sala de aula, ou sei lá, fora da sala de aula, nós podemos ensinar a verdade e iluminar a mente. Talvez se devesse aqui dar uma parada para nos perguntar o que ele está achando que é a verdade, que pode ser ensinada. Num contexto teológico, século XIII, mente de Tomás de Aquino, a verdade tem um nome, e só um nome lhe cabe propriamente, a verdade é Deus. O resto, se assemelha de Deus, se aproxima de Deus, é verdadeiro. Se não, não é. Não merece esse título. Na realidade, o que nós chamamos de verdade, que corresponde à aletheia dos gregos, né?
a verdade não pode ser dissociada do ser. Porque a verdade é o esplendor do ser. É o brilho do ser. Não é outra, é o próprio ser. Mas enquanto o ser se descobre, se desvela, aí ele é verdadeiro. Então, à medida que o ser se manifesta, isso nós damos o nome de verdade. Só que o ser de todos os seres, o ser por excelência, é Deus. Então a verdade é o brilho de Deus nele mesmo e naquilo que ele fez. Então as coisas são verdadeiras porque participam, por seu existir, participam do ser divino. Não só Deus está em tudo, mas Deus é tudo. E, apesar de que se deva entender isso com um pouco de cuidado, para não pensar que Deus é um panteísmo generalizado, né? Não. Todo existir, mesmo existir criado, que é o nosso, pode ser dito existir na medida em que participa do existir divino. Então, o Deus existe, por excelência, por título radical dele, ele existe. E nós existimos na participação dele. E na medida em que existimos nessa participação, somos seres verdadeiros. Né? Nessa citação, é bom prestar atenção que o mestre não infunde a luz à razão. Ele não tem esse poder de iluminar a mente do aluno. Isso não é coisa do mestre, não. O mestre vem exteriormente e produz aquelas condições de linguagem, de sensibilidade, que faça com que o aluno, refletindo sobre si mesmo, ele sim produz o caminho, o processo. O aluno tem a verdade nele. E nós não podemos pegar a verdade e, pura e simplesmente, transpor para a mente do aluno. Isso Agostinho não aceitava e Tomás de Aquino menos ainda. Não há uma transfusão de ciência por parte do mestre com relação ao aluno. Não se transfunde nada. Se estimula através dos sinais, se estimula a que o aluno se ilumine por dentro, valendo-se do fato de que ele, aluno, já tem a luz da razão, é só acendê-la lá, que vai operar a iluminação. Mas de si, o mestre, eu, vocês, o Marcos, nós não podemos ter a pretensão de dizer, eu desasnei esse aluno. O aluno era um asno e eu transformei. Não, você não faz isso. Você não tem esse poder. Se você acha que tem, que você é o asno. Né? Dentro do pensamento de Tomás de Aquino, portanto, nós temos sim uma função importante. E é necessário que a gente exerça essa função. O aluno precisa dela. O aluno precisa dela. Ele precisa. Ele pode ser autodidata. E há até um setor aqui que Tomás de Aquino discute a questão do autodidata. E vai dizer que, é claro, a gente pode o que ele chama pela invencio, descobrir as coisas. Mas não é o melhor conhecimento, não. O melhor conhecimento é aquele que a gente conquista com a ajuda do mestre. Porque, feitas as coisas assim, solitariamente, sozinho, se está sujeito a muito erro. E sabemos, né, que o autodidata, por maior boa vontade que tenha, etc., certas coisas ele não faz diferença, porque ele não teve o treinamento metodológico necessário, né? Então ele acerta, muitas vezes, mas está
aberta a porta para muitos erros. E Tomás de Aquino trata disso aí. Bom, e por fim o terceiro texto, aquele que ensina não causa a verdade, mas causa o conhecimento da verdade no discente. Vocês observem que coisa interessante. O mestre não causa a verdade, mas causa o conhecimento da verdade. Porque a verdade, enquanto tal, já sabemos, ela não pode ser causada. Ela é a causa de tudo. É Deus. O mestre não pode causar, né? Essa causalidade do mestre, ela se limita a criar possibilidades de conhecimento da verdade no discente. No discente. As proposições que são ensinadas são verdadeiras antes de serem conhecidas. Porque a verdade não depende de nossa ciência, mas da existência das coisas. Olha que coisa interessante, porque as proposições, isto é, o dizer mesmo, a linguagem da realidade, a linguagem do ser, ela antecede o conhecimento. Coisa que ficou muito complicado a partir do século XVII e XVIII, né? Onde uma teoria do conhecimento passou na frente de uma teoria do ser, né? Uma gnosiologia passou na frente de uma ontologia. Então, o que mais importante veio a ser eu não posso dizer nada sobre esse copo d'água se eu não conhecer o que é um copo d'água. Vira Tomás aqui, não, tudo bem, mas o copo d'água está aqui antes de você conhecer. Né? Então, as proposições referentes, as proposições, cuidado com essa palavra também, porque quem diz proposição, num sentido mais imediato, se eu falo alguma coisa, por exemplo, eu estou falando aqui agora uma série de proposições, propor, né? Por antes, por aqui agora. Então, a proposição. Mas aqui as proposições que são ensinadas são verdadeiras antes de serem conhecidas. Então, tudo aquilo que as coisas falam, que o ser fala, tudo vem antes do meu processo de acesso a elas. Então, o meu conhecimento, tudo bem, é fundamental e tudo mais, né, para você saber do mundo, mas o mundo vem antes. O mundo vem antes. Isso aí vai dar vamos dizer assim, um ponto de discussão a respeito da discussão sobre o que é a verdade na modernidade. De tanto se discutir o que era a verdade, se perdeu a verdade. Tanto que a professora Carlota falou muito bem. A coisa foi chegando a um ponto tal de perda que chegou a nós agora a termos que usar a palavra pós-verdade ou fake news e nos apavorar diante disso. Que você não sabe mais o que é verdadeiro, o que não é. Há uma tecnologia da mentira e você está preso nela, você não tem jeito. Então, como é que você vai se proteger, se preservar dessa parafernália de coisas ditas, de dizeres que trabalham o não ser das coisas, né? Como é que você vai viver disso? Como é que você vai ensinar? Se já é tão complicado ensinar, porque a gente tem que manter-se no limite da exterioridade, no exterior,
Como é que o mestre vai fazer se do exterior ele só recebe pseudo-iluminações, né? Está muito complicada a tarefa do mestre. Então, porque a verdade não depende de nossa ciência. Olha que coisa maravilhosa. Há uma discussão, né? Me lembro que quando eu lecionava a teoria do conhecimento, me afundava nisso aí, eu ficava numa angústia tremenda, e mais ainda os alunos que não me entendiam. E às vezes eu também não me entendia, naquela questão de saber, né, até que ponto pode se colocar como um critério de ciência a falseabilidade. Uma proposição é verdadeira, se pode ser falseável. Uma coisa estranha, né? Coisa estranha, meio paradoxal. Se você afirma alguma coisa, se essa sua afirmação for de tal modo fechada, que ela não tem utilidade científica. Se não houver possibilidade de você levar lá o teste e daí examinar se ela pode de fato ser aberta, então esta afirmação sua é dogmática, ela não pode ser aceita. Mas tudo bem, né? Tudo bem, porque se a gente volta a Tomás de Aquino, fala, mas é isso, de certa maneira, isso é verdadeiro. O que eu estou falando é a respeito de algo que me supera. E o que você também está falando, você tem que admitir que esse objeto de sua reflexão e meditação é anterior, é maior que você. Então é de se concluir que nós dois estejamos talvez em parte verdadeiros, em parte falsos, né? Ou aquém da verdade. Não há por que você se dizer, não, o que eu falo é verdadeiro e o que você fala é falso. Não. E aí está, talvez é necessário fazer uma correlação, aí está o aspecto clássico do pensamento de Tomás. Porque vocês sabem o conceito de clássico, de classicismo, ele é bem variado, né? Você põe um Dante Alighieri como clássico. Mas como é que você vai pôr um Tomás de Aquino como clássico? Na mesma sala onde estão Platão, Aristóteles, Virgílio, Ovídio, Horácio, e vai por aí afora até chegar ao século XIII. Você põe Tomás de Aquino lá e põe, ele é clássico. É clássico. No caso, talvez assim, você possa fazer uma diferença entre o clássico e o romântico. Aprendi essa diferença com o filósofo Julián Marías. Achei ela meio rápida, mas bastante didática, né? O clássico é aquele que não se resolve por uma ou outra opção. Ele pega as duas, aproxima as duas, as assimila e chega a uma verdade comum. Então, o clássico é aquele que não despreza nada. Já o romântico é romântico. Ele pega aquilo ali, ele gosta daquilo, e o resto do mundo que se dane. Ele se apaixona por aquilo. O clássico não faz isso. O clássico, vamos dizer assim, seria uma mente mais fria, mais calculista? Talvez não, mas é uma mente sintética. Uma mente sintética. E isso vocês vão perceber na leitura do texto aí, e todos os outros. Por exemplo, no artigo 1º dessa questão discutida sobre a verdade, às vezes a gente fala discutida, às vezes a gente fala disputada, mas é tudo sinônimo, né? No artigo 1º, tratava-se justamente
da pergunta se o homem pode ensinar e ser dito mestre ou se somente Deus. A estrutura desses artigos, então, é conhecida, né? Tem essa pergunta, ultrum, se, no caso, se o homem pode ensinar ou ser dito mestre, ou se somente Deus. Então, a primeira bateria de argumentos é que o homem não pode se ensinar nem ser dito mestre. Há uma bateria de argumentos. São 18 argumentos. E cada qual muito bem travado. Você lê assim, mas é isso aí. Você dá razão. Né? Passada essa primeira parte, essa estrutura afirmativa, dependendo da pergunta feita, então vem uma segunda parte que se intitula sede contra, mas contrariamente. Aí vem 3 ou 4 argumentos mostrando que por Aristóteles, por Anselmo de Cantuária, pela Sagrada Escritura, há passagens em que se diz que não, que o homem pode ser dito mestre. Bom, isso aí é posto assim, muito sinteticamente, os argumentos contra. Não terminou, não. Aí vem uma respondeo, uma resposta, né? uma que chamava lá na Idade Média, uma definitio. E vem Santo Tomás e expõe positivamente o pensamento dele, de acordo com o que antecedeu, balizado mais ou menos pelo que antecedeu na estrutura do artigo. Depois que ele faz a sua resposta, seguem-se 18 argumentos em resposta aos primeiros 18. É de desesperar. E tudo numa severidade lógica de deixar você espantado. Às vezes, ao traduzir o texto, eu falava para minha esposa, né? Esse Santo Tomás aqui não tem jeito com ele, não. Eu até falava, às vezes, um palavrão para arrumar melhor as coisas, né? Não é possível que ele tenha me submetido a essa tortura. Eu mesmo que me tinha submetido, né? Mas isso, então, ao pegar o pensamento contrário, ao mostrar a oposição desse pensamento, e depois, ao solucionar as dúvidas, e ao propor positivamente o que devia ser aceito, né? Ele está sendo um clássico. O clássico é isso. Quer dizer, não, ele ficou em cima do muro. Não, o clássico não é aquele que fica em cima do muro, esperando que as coisas se decidam. Talvez ele fique em cima do muro para ver os dois lados do muro. Mas ele não vai ficar no muro. Certo? Ele vai abrir uma área de conversa, de diálogo entre o sim e o não. E ele vai encontrar uma solução para isso. Não há questões. No início do meu contato com o Tomás de Aquino, às vezes eu senti isso, eu acho que ele levantou o problema e não soube resolvê-lo. Quem não sabia resolver o problema, da minha leitura, era eu. Eu que não estava sabendo. Não tinha ainda suficiente perna para andar por esse caminho, né? Na realidade, o texto de Tomás de Aquino, colocado como está, você pode não aceitar vamos dizer assim, esse pano de fundo teológico. Você não é obrigado a aceitar isso. Certo? Porque, na realidade, é um plano de fundo que é teológico, mas não é confessadamente católico. Ele não está toda hora apelando. Ele não faz isso, não. Muitas vezes, o melhor ajudante de ordens, hoje em dia não se pode mais falar em ajudante de ordem.
né? Mas o melhor ajudante de ordem do Tomás de Aquino é Aristóteles. Às vezes ele opõe posições aristotélicas a posições que eram aparentemente bíblicas. E resolve por Aristóteles, mas demonstra depois que houve mau entendimento. Mau entendimento da palavra sagrada. Então, visto esse aspecto, acho que podemos chamá-lo e aceitar realmente que é um clássico. Que é um clássico. Eu acho que estou falando demais. E eu tenho mesmo fama de apesar da idade, talvez por ela, eu estou falando demais. Tá? Mas eu gostaria de terminar com uma observação da minha própria experiência, assim, de coisa, né? Dessas leituras. Durante cerca de 40 anos, eu fui professor de História Antiga e Medieval. Por que eu fui professor de História Antiga? Porque eu não tinha onde cair morto. Para mim, ou pegava ou largava. Ia ser vendedor, não tinha outras habilidades. Tinha sido formado para isso. E o que a vida me ofereceu foi essa possibilidade, né, de lecionar. E de lecionar filosofia antiga e medieval. Eu entrei por aí. Criei uma família com 4 filhos. Vivi disso. Esse pessoal, especialmente Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino e talvez Heidegger, para não esquecer esse pessoal também da modernidade, eles é que me deram o pão de cada dia. Então eu tenho que ser profundamente grato a essa coisa que a vida me ofereceu, que me pareceu no início a única saída para eu sobreviver com a minha família. E que graças a essas figuras, né, eu pude não apenas sobreviver materialmente, mas ter essa experiência espiritual de que falava o professor Marcos, que é uma coisa inestimável. Você poder, num momento qualquer, não é que essa palavra desse filósofo aqui tem a ver comigo, não é que eu me salvo nessa palavra, talvez, dependendo do que a vida lhe arrumou, você pode ir para a antiga. Por exemplo, você pode parar num fragmento de Heráclito sobre o tempo. O tempo é uma criança brincando, da criança o reinado. Uma bela tradução feita pelo José Cavalcante. O tempo é uma criança brincando, da criança o reino. A criança reina. Se você imaginar esse e outros aforismas de Heráclito, né, aquilo ali pode realmente te dar uma felicidade, uma satisfação de viver, um sentido de existência inestimável. Né? Então, se você passa para Aristóteles ou Platão, né? O que é o diálogo? O que é o pensamento? Segundo Platão, o pensamento é o diálogo que a alma faz consigo mesma. Pensar é isso. É uma conversa íntima de você com você mesmo, da sua alma com ela mesma, né? E o emprego da palavra diálogo, que é um processo, é um caminho através do logos, né? Um diálogo. Você vai atravessando a linguagem. Então há uma linguagem anímica
que você atravessa com o pensamento. Aí você fica, você começa a pensar, esse cara foi legal demais, rapaz. Como é que chegou a, né? Como é que chegou a isso? Então, no contexto dessa minha fala, eu fiz aqui, até trouxe várias páginas impressas, mas não vou ter paciência para ler isso, eu sei que vocês não vão ter paciência para ouvir. Eu gostaria de pegar o último, esse aí. Esse texto aí, na realidade, eu sou um enamorado desse texto. Olha só. O fim último de qualquer coisa é o que é intencionado pelo seu primeiro autor ou motor. O primeiro autor e motor do universo é o intelecto. Como mais além se mostrará, na obra dele. É necessário, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto. Porque o fim é o bem. Qual é o seu fim na vida? É um bem que você quer, de alguma maneira, conquistar. Esteja ele fora ou em você. É o seu bem. Isto é a perfeição do seu ser, né? No caso aqui é o intelecto, a perfeição do intelecto é o fim último do universo. Porque o intelecto está voltado para o universo, para o fim do universo. Este é a verdade. É necessário, portanto, que a verdade consista... É necessário, portanto, que a verdade seja o fim último de todo o universo e que na consideração a respeito dela consista a sabedoria. Estabelece também o filósofo, e está se referindo a Aristóteles, que a filosofia primeira é a ciência da verdade, não porém de qualquer verdade, mas daquela que é a origem de toda a verdade, isto é, a que pertence ao primeiro princípio do ser de todas as coisas, donde também ser sua verdade o princípio de toda a verdade. Esse é o tipo da coisa que você tem que ler devagarzinho e repetir. Ele está fazendo um jogo aí de palavras, não? Pois as coisas estão dispostas, na verdade, como no ser. Isso é finir. Olha que beleza. Esse texto é tirado da Suma contra os Gentios, o livro 1, o capítulo 1. Eu acho esse texto, para o meu prazer intelectual, é um texto assim, que me enche as medidas. É um texto maravilhoso. O primeiro autor e motor do universo é o intelecto. Mas de onde Santo Tomás tirou isso? Está certo que Aristóteles tinha falado disso, mas não com essa precisão. Porque Tomás de Aquino tem a favor de si, né, o conceito de criação, que Aristóteles não teve. Os gregos não conheceram com precisão que esse universo tem uma origem de um Criador. Aristóteles falou em primeiro motor do universo. O motor é aquele que move, mas não é porque move que o universo existe. Aqui não. Esse motor que move o universo, o primeiro movimento desse motor é a existência do universo. Então, e ele move o universo para onde? Todo movimento é movimento que direciona a um termo, a um ômega. O universo é direcionado para o bem dele mesmo, que o fim é o bem, mas esse bem do universo é o intelecto que o criou. Mas Deus é intelecto?
Santo Tomás vai dizer, mas não há coisa melhor de dizer de Deus que Deus é intelecto. Aí você diz, mas é intelectualismo isso, né? Exacerbado, né? Na realidade, pode até ser entendido como um intelectualismo, que na origem de todas as coisas há um intelecto. Só que esse intelecto, ele não é propriamente uma razão. Ele é muito mais do que razão. Porque a razão, como o professor Carlos Arthur essa manhã lembrava na nossa conversinha lá, à beira de um café, a razão tem vários sentidos. Em si mesmo, a ratio vem de divisão, daí vem a palavra ração em português, que a gente dá para os pets. Né? A ração, quer dizer, é um pouco, marcadinho, medido, é uma medida. Né? Então, a nossa razão mede. Ela mede, é para medir. O que tiver fora da medida da razão, a razão não tem nada o que fazer, está fora dela. Né? Aí você pode dizer que vira até o terreno da crença, fora da razão. Se bem que isso aí também não pega muito, não. Mas a razão, ela é, vamos dizer assim, ela é um modo de agir do intelecto. Não há igualdade de sentido entre intelecto e razão. Se ele dissesse assim, o primeiro princípio do universo é uma razão. Ele seria muito hegeliano, sei lá o quê, mas não é, isso aí não é de Santo Tomás. Primeiro é um intelecto. A palavra intelecto significa que aquela capacidade de nós lermos dentro. Intus legere. Lemos dentro. Quando você diz, agora sim, agora eu entendi, eu tenho a inteligência disso, agora, isso significa que você está lendo dentro do objeto da sua coisa. O intus lectus, o intelecto é aquele poder que lê dentro de tudo. Né? Lê. E ele lê o universo. E ao ler o universo, ele cria o universo. Então, o Criador é interessante, porque ele não está aqui parado. Cara, me deu uma vontade de criar o universo. Foi. Então cria o universo. Não parte por isso. Ele lê em si mesmo, ele lê o universo. Deus não, isso já Aristóteles tinha posto, Deus não cuida das coisas nelas mesmas, porque é supérfluo. Ele cuida de tudo nele. Então o universo, Deus o cria no interior de si mesmo, no interior do seu próprio poder. E aquilo que ele cria tem por fim último ele mesmo. Mas isso é de um egoísmo extraordinário, né? É um eu levado a... para com esse tipo de brincadeira, né? Deus não é, segundo esse pensamento, não é uma instância que se põe fora de outra instância que é o universo que ele criou. E cuida do universo. Fiz isso, agora eu vou cuidar disso. Azar, já fiz. Agora eu vou cuidar. Não. Não há essa... Isso é o que nós fazemos com as coisas que nós fazemos, né? Nós cuidamos dela. Cuidamos dos nossos pets, cuidamos da nossa casa, cuidamos dos nossos amigos, né? Deus não cuida do universo como se o universo estivesse fora dele. Porque o fim supremo do universo é ele. Então está nele. Então essa perspectiva aí dá conta do final da frase, né? Porque a verdade, se você quiser escreva essa palavra verdade com letras maiúsculas, garrafais, a verdade não depende de nossa ciência. Não, eu pesquisei isso a fundo. Isso é que é verdade. A verdade não resulta disso aí. Quando você pesquisa a verdade, ela que te manda pesquisá-la.
Ela é que ilumina o seu caminho para ela. Ela pode ser o fim da sua pesquisa, mas ela é o ponto de partida da pesquisa, do conhecimento. Então, essa verdade não depende de nossa ciência, mas da existência das coisas. Aí você tem que pôr assim, uma nota forte na palavra existência, né? Porque as coisas existem. Eu acho muito linda essa palavra, existência. Existere, quer dizer, manter-se do lado de fora, apresentar-se, pôr-se em pé. Aí você existe, existe. Antes não, antes você estava mergulhado na sua própria escuridão, né? Você nem sabia. Aí, de repente, você foi chamado a mostrar-se. Você existiu, existe. Então, a existência é um mostrar-se. E a educação, que nos coube como herança da educação, é justamente, o educere, é justamente trazer o aluno para o existir, para a luz que está aqui iluminando. Porque lá dentro da gruta, aquela escuridão toda, a gente não se sabe de si mesmo. Então, quando você e o mestre ajudam o aluno a isto, a trazê-lo para a luz. Não é o mestre que dá a luz ao aluno, dá a luz de fornecer um lume. Não, não. Larga a mão disso, você não tem essa competência. Mas a luz, que é primordial, essa luz é que vai fazer com que as coisas existam em si, nela, luz. Então, todas as coisas existem na luz que as criou e as torna verdadeiras. E fora disso, não tem nada. Na mente desse monge aqui, desse mendicante do século XIII, não tem nada. Nada existe. O nada não existe. O algo é nada fora disso. Não. Onde se empregar o verbo é, ser, está lá dentro. Então nada escapa. E isso não é motivo de desespero. Tem gente que, meu Deus do céu, isso aí me põe numa situação... Não. É motivo de... Bom, é bom verdade para quem aceita essa metafísica. Você não é obrigado a aceitar essa metafísica? Claro que não. A modernidade nos atingiu com esse dardo aí da dúvida cartesiana e outras dúvidas. Não, pera lá, não é assim. Não é assim. Mas se você escolhe o caminho da não metafísica, você está num mato sem cachorro. Eu digo isso com toda, talvez, minha opinião pessoal, né? Porque a ontologia do aluno, como a ontologia do mestre, no fundo, é uma ontologia só. E essa ontologia só é a ontologia divina. Tanto o mestre quanto o aluno são divinos. Eles participam, por isso merecem todo o respeito, tanto o aluno por parte do mestre, quanto o mestre por parte dos alunos, quanto nós, fora desse esquema também, merecemos. Devemos dar o merecimento máximo ao aluno, ao mestre, à escola, onde essas coisas se operam. Você pode arranjar outros critérios, é lógico, e deve, né? Pensar outros critérios. Mas, no momento, com os meus 83 anos de idade, tendo vivido muito bem, de vez em quando passei uns perrengues por aí, eu estou chegando a essa conclusão que o tempo que a gente
vive, sofre, muitas vezes se alegra e goza, esse tempo rei, que foi cantado aqui no início, esse tempo rei é um tempo que se abre a um sentido muito mais transcendente. Ele desabrocha em eternidade. Eu estou toda hora fora, né? Ele desabrocha em eternidade. É o tempo que, como uma orquídea, floresce na eternidade. E pensando essas coisas, eu fico até bastante tranquilo. Porque eu já não tenho mais muito tempo físico, né? E talvez nem queira tê-lo. O que eu tinha que fazer, fiz. Muitas vezes não bem, não muito bem, mas fiz. Vivi. De modo que, se eu posso ter essa perspectiva agora, eu me dou por muito bem compensado. Vivi. Estou feliz de viver, e na hora que o meu tempo se desabrochar em eternidade, vai ser muito bom. Então, muito obrigado, gente. Professor Marcílio, muito obrigado, não só pela apresentação do pensamento de Tomás, mas também por suas palavras carregadas de sabedoria, uma sabedoria vivida. Nós agradecemos muito, de verdade. Antes de passar para eventuais perguntas, questões, eu acho que eu estava lendo aqui, como está do lado de trás, aqui eu falei questão 9, não é? E a questão 11 de Tomás. Então, como ficou gravado, é bom eu retificar. É que eu estava lendo de trás para frente, com esse olho que tem aqui na... E aí eu vi 9, não é 11, né? Essa questão da verdade estar nas coisas, né? A verdade está no ser, e não no discurso que revela, talvez, a verdade, mas não cria a verdade. Eu acho que é uma grande questão do nosso tempo, uma questão assim que cria... Aparentemente, parece algo muito distante, mas eu concordo com o senhor. Eu acho que a modernidade, especialmente o mundo contemporâneo, de algum modo, não só na filosofia, mas nas discussões políticas, nas discussões sobre as questões éticas e tudo mais, também, de algum modo, nós vemos essa proposição e o contrário dela em disputa, né, no nosso tempo. É uma questão para enfrentarmos, né? A música do Alex, que, né, tocou aqui, do Tempo Rei, na hora... Eu me lembrei depois, mas não falei na hora, mas o fragmento de Heráclito, Panta-Rei, né, tudo flui, Panta-Rei, e aí o Gilberto Gil fala tempo rei, né, o tempo que flui também, né? Então a gente percebe essas conexões, esse rei, né, que é rei para a gente na língua portuguesa, mas é o verbo fluir também, né? Tudo flui, né? Na terceira pessoa, tudo flui. Então, o tempo rei, o tempo flui também, as coisas fluem. Então, eu acho que há aí a presença do Heráclito também na música do Gilberto Gil, também cantada aqui pelo Alex. É isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma questão? Não sei se os alunos... Por gentileza, Maurício. Maurício, se não, você poderia vir aqui, porque como estamos gravando, precisamos captar o som, por gentileza. Eu queria saber o que pensaria Tomás, ou o que o senhor pensa, sobre se aquilo que existe é a verdade, e se a verdade é Deus, partindo do princípio que o mal existe, o mal é verdadeiro e o mal
é Deus? Muito boa a questão, né? Muito bem. Nós usamos esse tipo de questão desde a antiguidade. Curiosamente, talvez desde os sofistas, que foram grandíssimos pensadores lá no século IV, terceiro antes de Cristo. E por baixo também tem um problema de linguagem, que eles também trabalharam muito, né? Porque aquilo que é dito é necessariamente verdade, já que o dizer diz sempre o que é verdadeiro, segundo Parmênides, né, um ancestral nosso. Parece que não. Parece que podemos dizer aquilo que não é necessariamente o que o outro diz que é verdade, mas aquilo que a mim me parece ser verdade. Então aí essa relação entra no pedaço para talvez complicar um pouco mais a questão. Bom, mal e bem são duas palavras, né, que desde muito antigamente são contrapostas. Bonum et male. Os medievais conheceram essa polarização, é um termo que nós usamos hoje, né? Desde talvez o zoroastrismo e outras tendências religiosas, inclusive não gregas, também puseram esse tipo de coisa. Quando chega a Tomás de Aquino a questão, ela já está bastante trabalhada. De modo que se entenderá por bem, o verdadeiro, o uno, são propriedades do ser. O mal, como a multiplicidade, como a mentira e tudo mais, são propriedades do não ser. Então, por baixo da oposição bem e mal, tem a oposição ser e não ser. Né? Ser e não ser. Só o ser pode ser dito bom. E pode ser dito verdadeiro. E pode ser dito uno. O mal não pode ter essas características. Por que não pode? Porque justamente se eu parto da definição de que o mal é aquilo que não é o não ser, acabou a fala. Como é que a linguagem pode abrigar em si o não ser? Ela abriga de vez em quando. Aliás, muitas vezes eu posso dizer, como Platão diz, esse copo não é uma pedra. Quer dizer, ele é um não ser de pedra. E é mesmo. Mas com eu dizer que esse copo não é uma pedra, eu não estou dizendo que o copo é. Estou só dizendo que ele não é pedra. Então, estou permanecendo na negatividade. Né? Então, o mal é negatividade pura. Com isso, não se quer dizer que o mal não seja real. Ele é real. E ele está caindo. Nós estamos quebrando a cara todo dia frente a ele. O mal é real. Não se quer dizer que o mal não é. Mas a solução que eles dão, para serem coerentes consigo mesmo, eles vão dizer que o mal é aquilo que está faltando ao ser. E que não devia faltar. E que está faltando por algum motivo, está faltando ao ser. Se você, por exemplo, não você, se por exemplo, eu estou com um problema sério de visão num olho, isso é mal para mim. Porque está me faltando aquilo que devia ter, que é o ver bem.
Um ver enquanto tal, porque um ver mal, melhor não ver. Então, o mal, ele é real porque o bem não é completo. O nosso bem não é completo. Está sempre em processo, por acabar. E às vezes acaba antes da gente né? Às vezes nós temos um bem e esse bem acaba a gente perdendo o bem. Né? Ele se estraga, ele se perde. Ou ele nos abandona. Então aquilo que falta a ele de integridade é mal. Então o conceito de mal é negativo, é o que falta. O que não significa que ele não seja nocivo, porque aquilo que nos falta é um negócio muito sério. Muito sério, quer dizer, poxa, a gente foi criado aí pelo Criador, etc., para sermos. Evidentemente, o Criador não podia fazer os seres perfeitos. Perfeito é só Ele. Ele não podia fazer os seres. Os seres nascem, vamos dizer assim, imperfeitos. Imperfeitos. Não atingem a perfeição. Eles estão aquém da perfeição. E esse estar aquém da perfeição também é uma coisa muito boa. Porque seria muito ruim que eu me achasse perfeito. Eu sou perfeito, então você está acabado, você é um cadáver e não sabe disso, ninguém te informou direito, você já morreu faz tempo. O imperfeito é um processo de progresso, de continuidade até, primeiro, é claro, no campo, vamos dizer assim, do desejo e depois da pura utopia. Quer dizer, nós temos lá na frente alguma coisa que é nosso telos. É o nosso telos, é o nosso fim. Por enquanto não chegamos lá, não. Então, ter a consciência dessa finitude já é uma grande bênção. Né? Porque tem gente que se desespera porque é finito e queria ser infinito. Esse é o pensamento do Kierkegaard, né? Sofre horrores com isso, porque, puxa vida, de repente me bateu aí um mal qualquer, perdi os dentes, né? Perdi uma vista, perdi meu amor querido, perdi meu pai, minha mãe. É um processo contínuo de perdas. Então, o existir, se é um processo contínuo de conquistas de seu próprio ser, é também um processo contínuo de perdas. E isso faz parte da condição humana. Não faz parte, segundo, da condição divina, porque Deus é o único ser que, por definição, é perfeito. Não tem... Fora dele estamos nós. Então não representa assim para eles uma grande dor de cabeça essa questão. Mas será que não passaram por experiências trágicas? Alguns passaram, né? Acho que todo mundo passa. Mas isso aí não fraquejou o pensamento. Seriam pessoas como nós, que vendo isso, se ajoelhariam diante de Deus e adorariam Deus? Eles fizeram isso. Não sei com que forças. Que para nós é a presença, né, essa presentificação do mal, ela é terrível às vezes, né? Ela é terrível. Então, a experiência que fazemos do mal, ela é mais profunda porque nós não temos solução. Eles tinham, né? São coisas assim... A alma medieval, como essa... Estou falando de uma delas, né? Que é considerada, na história do pensamento, da filosofia, da teologia, uma alma muito elevada, né?
Mas a impressão que se dá, tanto visitando as catedrais medievais, algumas belíssimas, né? Me lembro da Catedral de Chartres, da Notre-Dame de Paris, depois que pegou fogo, mas a Catedral de Burgos, de Toledo. A alma que construiu isso aqui foi aquela mesma alma que fez a Suma Teológica. Foi a mesma coisa. Uma fez na arquitetura de pedra, a outra fez nos livros. Mas dá a impressão de um parentesco, se não uma fraternidade muito grande, né, que ocorreu. Quer dizer, o homem que constrói uma catedral como a de Chartres, ele não pode ser dito um homem desesperado, mas um homem que preferiu as ogivas do gótico, né, para mostrar para onde que ele estava olhando. Já na Catedral de Notre-Dame, tem um pedaço lá, não sei se o fogo pegou, mas em que há uma quimera sentadinha ali em cima, de mão no queixo, que é o típico pensador que está olhando o seno lá embaixo e pensando. E enquanto ele pensa, ele cresce em 2 chifres na cabeça e um rabo atrás. Ele é o próprio demônio. Aquele pensador é um demônio. É um demônio. Então, o construtor medieval pôs os fiéis dentro da igreja olhando as ogivas. E pôs lá no alto um capeta, um demônio, pensando. Olha que coisa extraordinária. Esse demônio que pensa, que muitos chamam de o pensador. Por que o pensador pensa e ao pensar se transforma em demônio? Por que ele não desce de lá e vai rezar lá dentro da catedral? A alma medieval sabia que o lugar do demônio é lá em cima mesmo. É lá, afastado, desiludido de tudo, pensando, se consolando de sua própria solidão. Então é uma coisa assim, eu acho muito, muito sugestiva essa ideia de que o construtor da catedral é o mesmo construtor das sumas teológicas. E não foi só Tomás de Aquino que escreveu sumas teológicas, há várias, né? No século XII e XIII, né? Não sei se respondi a sua pergunta, não. A gente podia passar o resto da tarde aqui conversando com isso, e se tivesse aqui uma cachaçinha, a gente ficaria mais ainda iluminado. O Bruno acabou de sair, justo ele, que é o nosso... é o responsável do grupo. Nós temos várias diretorias no nosso grupo. Uma delas, diretoria de assuntos etílicos, né? Ele saiu. Não, só a pergunta do Maurício é muito interessante, e pensar que existe até uma área da teologia, mas da filosofia de algum modo também, a teodiceia, que é justamente essa discussão, é uma grande discussão que vem desde sempre. Desde aquela afirmação famosa de Epicuro, né? Se há Deus e tal. Então, desde muito tempo, vem essa discussão acerca do mal. É um grande tema do pensamento, né? Ou seja, por que há o mal no mundo? E uma concepção de mundo como é a concepção tomasiana ou mesmo medieval, ela vai ter que enfrentar essa questão e dar respostas. Hoje, como o professor bem disse, hoje as respostas talvez nos pareçam relativamente fáceis, né? Mas a pergunta continua nos incomodando, né? Até hoje, a questão do mal. O Bruno, antes de sair, me mandou uma mensagem, pediu para eu fazer uma pergunta ao senhor, mas antes, só um recado. Eu vou passar agora
São duas listas, tá? Uma é a lista para o certificado e outra é uma lista de presença, tá bom? Que eu vou pedir daqui a 5 minutinhos para vocês assinarem. Também vou avisar que nós teremos, eu preciso reforçar isso, a apresentação do teatro da Turma da Noite vai ser neste auditório aqui, tá bom? Então quem quiser assistir, não vai mais ser lá no Lab Arte, vai ser aqui. E a apresentação da Turma da Tarde, aqueles que não souberem, mas eu imagino que todos aqui saibam, porque não mudou, né? Ok? Vai ser lá no Teatro Laboratório, né? Da ECA, informação, caminho, como faz para chegar lá, está tudo no nosso site, tá? Então, a pergunta que o Bruno pediu para eu fazer ao senhor é assim, é uma pergunta, por que ler os clássicos? Essa é a pergunta aqui dele. Eu não sei se eu apaguei aqui a... Não, só aperta esse botãozinho. Ah, tá bom. Essa pergunta, por que ler os clássicos? Não sei se... Hoje nós temos uma necessidade de respondê-la. Né? Porque alguma coisa aconteceu na nossa cultura que seccionou, que cortou, né? Que nos distanciou dos clássicos. Como o clássico é aquele artista ou escritor, né? Que de alguma forma pensou as origens, pensou os começos, eles nos dão perspectivas para todo o processo. Isso Dante dá isso, né? Todos os grandes poetas, mesmo os que nós conhecemos aqui, são clássicos nesse sentido. O contrário do clássico não é um não clássico. No sentido, não. Você vê, por exemplo, uma obra pictórica, né, de Picasso, etc. É um cubismo, é isso, é abstrato, abstrativismo. Mas, na realidade, você pode sentir o seguinte, ele está dentro de uma tradição que vem de inícios. E esse artista, ou aquele escritor, vai lá nos inícios. Ou vai explicitamente, ou vai implicitamente. Porque o clássico está demarcando a origem. Então, o clássico é aquele que, de alguma forma, não importa que época, ele demarca a origem. Na música, na literatura, na arquitetura, em outras artes, ele demarca a origem. Se ele não demarcar a origem, ele é um autor, um poeta, sei lá o quê, prêt-à-porter. Você usa na moda. A moda é talvez o que esteja fora do clássico. Se bem que também aí é melhor não insistir muito nesse conceito, né? Mas aquilo que é modismo, pelo menos, que tem, portanto, uma duração muito curta, é o não clássico. E nem tem pretensões de ficar sempre. Vai desaparecer porque o tempo dá um jeito nisso. Né? O clássico, ele está chegando, ele está vindo. Imagina, vocês agora tiveram a paciência de me ouvir a respeito de um clássico. E tomara que essa paciência não seja apenas paciência, mas seja entusiasmo. Né? Porque ler os clássicos, por mais complicado que isso possa parecer, você lê, por exemplo, um sermão do Padre Antônio Vieira, poxa, aquilo dá um trabalho danado. Você lê uma questão dessas de Tomás de Aquino, dá muito trabalho. Mas o fato de eles estarem na origem significa que eles estão em alturas. E a gente precisa de fazer um esforço de alpinismo para essas alturas, onde estão eles. Né? Se nós ficarmos aqui embaixo olhando assim, não dá não. Tá? Aí nós também jamais nos elevaremos acima de nossa rasteira condição.
Então, o clássico, penso eu, né, é aquele que demarca origens. Que é universal porque demarca origens. Muito interessante essa afirmação. Não, só eu recebi aqui o recado, eu acho que eu já havia falado, mas insisto, professor, avisa a galera que não é da matéria para irem à peça sexta, no Teatro da ECA. Convida quem está online. Então, quem está online, vocês, por favor, estão convidados, venham aqui, não haverá transmissão, espero que consigamos algo como a gravação e tal, mas a transmissão não haverá, então, por favor, venham assistir ao Piramitisbe, a peça que o pessoal da tarde está organizando, que, pelo que eu vi, está ficando muito bacana mesmo, e também a peça da Turma da Noite, que será apresentada nesse espaço. Por favor, convido todos vocês que também estão nos vendo pelo YouTube, da FEUSP e também do Grupo de Estudos Clássicos. E também, claro, participe aqui das nossas palestras. Esta é a primeira palestra da semana deste ano de 2023. Mais alguma? Ou o professor está livre? Professor Marcelo, eu queria agradecer muito as suas observações, seus comentários aqui, a apresentação do pensamento de Tomás. Como falávamos no começo, né, conhecer esses autores, essas obras, expandem, esse conhecimento expande o nosso imaginário, o nosso repertório, a nossa possibilidade de pensar coisas diferentes, coisas novas. Pensando também que sempre que nós falamos, né, filosofia antiga ou medieval, mas se lembrarmos lá do Benedetto Croce, quando ele fala da história, né, que só existe história contemporânea, só existe história do presente, a filosofia também, só existe a filosofia contemporânea, porque mesmo a leitura desses autores de outros tempos, de outros lugares, ela sempre acontece agora. Então, de algum modo, a nossa leitura desses autores é uma atualização, para ficarmos os nossos amigos aí, Aristóteles e Tomás, é uma atualização desse pensamento. Eu queria agradecer muito, professor, a sua presença. Espero poder contar com o senhor em outras oportunidades. E muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Não sei se o senhor quiser.